Olá, pessoal, que coisa boa estar com vocês. Quanto tempo não estava, né? E para mim é um prazer muito grande estar nesse programa com essa TV Gerais, que é uma janela mesmo de informação, de coisas boas, de programas bons, e como é bom estar na casa de vocês, nos lares de vocês. E hoje fazendo uma apresentação muito importante, um programa muito importante sobre a vida, sobre o dom da vida. E futuramente, na graça de Deus, com o nosso programa Gente de Expressão, assim que estiver mais restaurado, mais organizado, nós vamos voltar com ele no final do ano ou princípio de 2024, ok? Mas voltando à nossa pauta de hoje, nós estamos aqui para fazer um programa muito especial sobre o dom da vida. E é muito bom estar com essa bancada aqui recheada de pessoas abençoadas, iluminadas. E nós já vamos começar apresentando para vocês todos que estão aqui hoje, começando aqui pela minha esquerda, né? Nós estamos com o meu querido Ederson dos Reis Mendes. Hoje ele é terapeuta de casal, é presidente do Instituto Chama de Deus. Muito obrigada a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E estamos também com o nosso querido Diego Augusto, bacharel em Direito, pós-graduado em Educação Clássica, diretor do Centro Nossa Senhora da Luz. Seja bem-vindo. Obrigado, Jerusa, muito obrigado, um prazer estar aqui. Sem falar também que é meu professor, viu? Meu querido professor. E estamos também, gente, com uma pessoa muito especial, que é o nosso querido Dom Francisco, nosso bispo diocesano. Sua bênção. Deus abençoe, Jerusa. Partilho desde já a alegria e manifesto a gratidão de poder hoje participar do seu programa, trazendo esse assunto que nos interessa muito, a questão da vida. Que bom receber o senhor, viu? E brevemente vamos estar com eles no nosso programa Gente de Expressão para saber um pouquinho mais da vida do nosso querido Dom Francisco. E do meu lado direito nós temos essas mulheres maravilhosas aqui, começando ali da ponta, que é a Roberta. A Roberta, que é assistente social da Secretaria Municipal de Sete Lagoas. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, poder colaborar com conhecimento e com palavras para essa reportagem. Ai, que bom. Nós que agradecemos. E do meu lado direito, que já esteve conosco no programa Gente de Expressão, e hoje, para essa pauta que é tão especial, nós a convidamos novamente, que é a nossa querida doutora Cristiana Gonçalves, formada em Direito, pós-graduada em Direito da Saúde, Direito Público, Trabalho e Providenciário, mestrada em Ciências Sociais pela PUC Minas, Serviço de Ministério Público de Minas Gerais, e integrante do grupo do trabalho que coordena as ações do programa Marianas. Esse programa, gente, que é, assim, uma bênção para a nossa região inteira, né? E já me falou sobre eles numa entrevista muito especial. E sendo essa pauta de hoje uma pauta muito forte, né, do dom da vida, seja desde já muito bem-vindo. E você dá um alô para o pessoal de casa, porque eu ainda não deixei você falar. Fala para nós. Ai, boa noite, Jerusa, boa noite a todos, a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder tratar desse assunto tão importante que é a vida, e especificamente a vida das gestantes, a vida das crianças e dos nascituros, e trazendo mais um pouquinho de informações sobre o programa Marianas, que é o programa de acolhida de mulheres que desejam entregar sua criança recém-nascida para adoção. E nós, nesse programa, né, nesse programa de hoje, e com o programa Mariana, a gente já mostra aí uma solução para aquela pessoa que pensa em abortar, naquela pessoa da questão do suicídio, do cuidado com as mulheres. Então, tudo isso a gente vai falar hoje.
né? Mas eu queria que você já falasse para as pessoas, né, um pouco do projeto e também da premiação que aconteceu recentemente. Foi premiado dentro de 27... Não, entre 75 projetos. 75 projetos. Isso. E ficaram em 6º lugar, não é isso? Sim, sim. Foi o Prêmio Marianas, um Prêmio Melissa, né, que foi ofertado por um projeto do Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério da Saúde do Estado de Minas Gerais, né, sobre boas práticas com relação ao cuidado à saúde da mulher da gestante, não é? E da criança também. Então, esse reconhecimento nos orgulha muito e nos faz entender a importância do acolhimento adequado da mulher que, não se vendo na condição de exercer a maternagem, ao invés de praticar uma conduta delituosa, poderia ser o aborto, poderia ser o abandono, né, ela opta por um caminho legal que está previsto em lei, que é a entrega voluntária, né, através do Poder Judiciário, ela poder, então, dar à criança a oportunidade de exercer o seu direito à convivência familiar no seio de uma outra família. E o Projeto Mariana, que se localiza em 7 Lagoas. Sim, a extensão do projeto e da rede é em 7 Lagoas, mas o direito é no Brasil inteiro, não é? Então, hoje, nós temos uma experiência que vem sendo replicada, né, em outros estados também, em outros municípios, para que a rede consiga acolher adequadamente a mulher nesse desejo dela de exercer o seu direito, né, e fazer a opção pela vida. Amém, que projeto maravilhoso. E falando sobre essa assistência à mulher, sobre essa acolhida com ela, eu queria passar a palavra para o Ederson, né, que hoje ele é terapeuta de família, então lidar muito com as emoções das pessoas, né, com os sentimentos, com a parte psíquica, terapêutica das pessoas. E qual que seria esse direcionamento que você poderia, né, quando você acolhe esse tipo de caso, né, o que você poderia também deixar para as pessoas de casa, orientar, né, deixar aí uma palavra, um conselho de como que podemos lidar com toda essa situação? Então, a família eu vejo como esse primeiro ato de base ali, na formação, tanto nossa, né, todos nós que estamos aqui hoje, viemos formados de uma família bem estruturada, uma família bem orientada, forma outras pessoas bem orientadas. Então, essa dificuldade que nós vemos, as pessoas hoje, a favor do aborto, tantas coisas que vêm acontecendo na sociedade, é fruto de uma má experiência na família, né? Muitas pessoas, ao lidar com o matrimônio, com o casamento, e por, às vezes, dar errado, não dar certo a vida conjugal, elas querem, vamos dizer assim, colocar tudo como um padrão, né? Como se a família não dá certo, a vida a dois não é assim, eu posso ser mãe solteira, né? E a gente vê o quanto que interfere na educação uma criança que foi criada tanto pelo pai quanto pela mãe. Essas presenças, né? Mas e Ederson? E o filho que às vezes foi órfão? Né? Mas ter uma presença masculina, seja de um avô, seja de um tio, isso colabora muito para uma educação completa, né? A nossa educação, ela foi feita para que haja um pai e uma mãe, para que ali se cresça de fato adequadamente, se tem um bom desenvolvimento, né? E também, Ederson, quando você está com uma situação de vulnerabilidade, vamos falar assim, né? Dessa mulher que está sem estrutura, que não tem essa família ali baseada, exercida com os padrões normais de pai, mãe, filho, mas, por exemplo, ficou grávida ali na primeira relação que teve, ou vítima até mesmo de um estupro, ou alguma questão que aconteceu e que ela se sente triste, chateada, se sente, né, com pensamentos suicidas, que são temas difíceis da gente falar, mas que é necessário que quanto mais a gente fala, mais clareia as mentes, né, os pensamentos. E você, como terapeuta, como que seria esse acolhimento, né? Como que seria esse direcionamento com essas mulheres? Acho que o primeiro passo é que a vida importa e as duas vidas importam.
Eu lembro de um especial de Natal da Brasil Paralelo, onde a Ana Paula Hengel, né, hoje uma jornalista e tudo, né, foi atleta. Foi jogadora de vôlei. Foi jogadora de vôlei. Ela estava no auge de sua carreira e ela ali, falando, né, das propostas, ela estava já com um contrato pré-assinado para outro time de vôlei, ganhar bem, mudar, né, a ascensão de carreira, como tantas mulheres desejam, né, na sua vida. E aí ela vai e fica grávida. Ela não estava esperando aquilo, né? Ela estava na ascensão de carreira e o filho, naquele exato momento, caiu para ela como um problema, como uma dificuldade e um empecilho para que ela pudesse dar sequência à sua carreira, que era o sonho dela, né? E aí ela foi, com aquele todo medo, ela foi contar para os seus pais, a sua mãe: nossa, minha filha, agora a sua carreira. A mãe já meio que pressionando ali, né? Será que, não estou dizendo que a mãe dela ia pressioná-la ao aborto, mas que a mãe dela não teve um movimento de acolhida ali, naquele primeiro momento. O primeiro momento foi assim: mas e sua carreira? E os salários? E a proposta? Foi tudo isso primeiro. E aí quando ela olha para o seu pai, e ele vai e diz para ela: como a vida bate na minha porta e eu não a abro. Como a vida vai bater na minha porta e eu não estou pronto para acolher. Eu acho que o primeiro movimento nosso, seja de um terapeuta, seja de um parente, você que tem alguém, é acolher essa pessoa. Não é que ela, nossa, ela fez isso porque quis, né? A gente às vezes tem um certo julgamento e um peso sobre essas pessoas. Poxa, ser mãe já é um fardo, assim, não de ser ruim, mas de ser uma responsabilidade, de ser uma seriedade, tudo isso. E aí eu venho e jogo todo um peso de problemas, de dificuldade em cima dela. Não, poxa, é hora de eu, quanto você que aí nos escuta, de falar assim: ó, eu estou disposto a carregar o fardo junto com você. Então no meu processo terapêutico é isso. Quando a pessoa vem a mim, é dizer para ela que ela não está sozinha. É dizer que ela não vai carregar essa história sozinha. Ela tem alguém que vai ajudar e vai suportar. Sendo familiar ou não, porque isso não nos importa, somos todos irmãos, e isso que precisa prevalecer. Realmente, quando o dom da vida bate a nossa porta, nós precisamos acolher. E, Dom Francisco, o senhor aqui ouvindo, né, aqui as pessoas, né, essas pessoas que estão junto conosco aqui, e eu imagino o coração aí do senhor como representante da igreja, é o nosso pai espiritual diocesano, e quando acontece qualquer coisa desse, está vindo essa pauta para nós, né, que é tão forte. E como que o senhor olha isso, como que a igreja abraça isso, qual que é a sua fala sobre isso, né, e aproveitando aqui todo esse momento em que nós estamos vivendo, mas estamos aqui abertos a dar os caminhos, mostrar a luz. Jerusa, a palavra de Deus, a doutrina da igreja são bases seguras. Então, quando nós optamos em orientar nossa vida nessa base, ou amparar a nossa vida, ela vai nos ajudar a entender a vida no seu sentido mais amplo. Às vezes, muitas das nossas atitudes são circunstanciais, são tempestivas. Elas não olham na direção de perceber o contexto todo. Isso leva, às vezes, as pessoas a tomarem decisões que podem trazer consequências graves, seja na sua vida pessoal, seja no ambiente em que elas se fazem presente. No que se refere à vida, né, na palavra de Deus está desde o momento da criação. Deus ordenou ao homem, ou deu ao homem a capacidade de gerar filhos, sede fecundo, povoai o mundo. Então está lá nas origens, né? Se o homem tem a fecundidade, a capacidade de gerar filhos, é um dom que recebeu de Deus. Mas esse dom é sagrado. E relacionado a esse dom está a sexualidade. Então, a sexualidade é tão sagrada quanto o dom da vida. Quando nós agredimos a sexualidade, a usamos de forma inadequada, sem medir as consequências, nós estamos ferindo, ou não entendendo o que se espera, o que é mais precioso da sexualidade,
que é poder gerar vida. Então não podemos ter o gerar vida como uma coisa que deu errado. Gerar vida deve ser sempre o que deu certo. Porque é da natureza, é da sexualidade, poder gerar filho. E depois vem a outra orientação, né? O homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então é dessa comunhão mais plena de vida de um homem e de uma mulher. Estão buscando sede fecundo. Depois o homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então aqui, essa ser uma só carne inclui também a unidade corporal do casal. Essa unidade está relacionada com a sua fecundidade, com a sua capacidade de conceber e gerar filhos. Então, quando nós afastamos dessas referências, nós começamos a instrumentalizar. O nosso corpo não pode, em circunstâncias algumas, ser instrumentalizado. A nossa sexualidade não pode ser instrumentalizada. Precisa ser vistos como dom de Deus, né? Como aquilo que é mais sagrado, que é mais importante, que é mais valioso. Não podemos transformar em joguetes, em produtos de interesses, né? Mas ver essa sacralidade, esse valor maior. E se tudo isso falha, né? Não entendeu a sexualidade, não entendeu o corpo, não entendeu a preciosidade da vida, depois ele não matar. Então erros não podem ser corrigidos com erros. E se teve uma gravidez indesejada, não planejada, se usou mal a sua sexualidade, se banalizou seu corpo na relação sexual, disso veio uma gravidez, então agora não podemos encadear erros. Pensar no aborto não seria uma alternativa, né? Porque entra aqui a questão de uma vida, né? Que agora ela já tem sua, né, a sua natureza própria. Nós sempre dizemos duas vidas, a mulher com seu corpo e sua vida, aquela criança que inicia a formação no ventre materno, nós chamamos intrauterino, ela também já está agora numa fase de formação do seu corpo, ela já é uma vida. Então esse corpo também, que está agora intrauterino, no seio da mãe, ele tem a mesma dignidade do corpo da mãe. Essa criança que tem vida na fase de um embrião, de um feto, a vida dela é tão importante quanto a vida da mãe. Sem dúvida. Então o mandamento do não matar, não está dito que não matar depois de um determinado momento. É não matar desde a concepção, porque a vida é sagrada desde a concepção. E a gente ouvindo assim, fica tão claro, né? Fica tão fácil, vamos dizer assim, de entender essa beleza da vida. E é uma oportunidade que também temos, mesmo diante de falhas, mesmo diante de situações difíceis, vem a alegria de ser pai, de ser mãe, de ser avó, de ser avô, e criar a família, né, Ederson? Que foi isso que a gente falou sobre nos bastidores aqui, né, de toda essa beleza. Né, do que, mesmo assim, diante da situação difícil, né, dos pensamentos difíceis que a mulher pode ter, porque realmente é uma pressão grande, mas, de fato, eu acho que todo mundo que passou pela cabeça de, não, por acaso, não ter um filho, e teve o filho, a alegria é abundante, não é verdade? Justamente. Eu já tive casais, né, que chegaram e, engravidei, eu queria abortar. E aí foi legal, porque assim, ela não queria abortar porque ela não queria o filho, mas porque ela via no conflito conjugal dela um problema para acolher o filho. E eu falei assim, então vamos resolver o problema, entende? Eu não posso, justamente, colaborando com a fala do bispo, através de um erro, proporcionar outro erro, que é excluir uma criança, assassinar uma criança. Muito pelo contrário, é mais fácil que resolvemos que aquela criança possa ter um lar harmonioso. Né? Amém, é verdade. Gente, nesse primeiro bloco, né, nós tivemos aqui algumas perguntas para algumas pessoas participando conosco e nós já vamos voltar, vamos dar um minuto de intervalo para continuar a nossa fala aqui com o Diego, com a Roberta, com todos que estão aqui, né, com a nossa querida Cristiana, com o nosso querido bispo, que estão só começando. O Ederson vai ter que se ausentar um pouquinho, mas leve o pessoal, chama de Deus, um abraço carinhoso a todos vocês, a Carol, a seu filho, né?
E como foi bom, né? Teve a união nessa passeata maravilhosa com o Centro Nossa Senhora da Luz, Chama de Deus, com o bispo ali na frente, ali vocês vão olhar depois aí as imagens, e com todos nós juntos. Foi uma bênção muito grande, foi um sábado cheio de muita esperança, de muita luz, de muita força. Vamos dar um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Impremed oferece a você conforto e qualidade. A gente atua no mercado com médico 24 horas, com mais de 30 especialidades, com laboratórios internos, com raio-x, com centro de imagem completo, com mamografia, com ultrassom. A Dental Company disponibiliza 3 consultórios odontológicos aqui na Impremed Multiclínica. São consultórios modernos e bem equipados. Pensando em você, crescemos e nos tornamos referência em 7 Lagoas. Temos para você também, como produto da nossa casa, o Emprecard. Ele é o braço comercial da Impremed e tem como objetivo trazer benefícios a preços acessíveis para o seu usuário. Um benefício que dará a você acesso a todos os serviços oferecidos na Impremed Multiclínica. Impremed, mais do que médicos, pessoas que cuidam. Uma conquista para nossos mais de 10 mil cooperados e para a cidade de Paraupeba. Uma edificação ampla, moderna e confortável, para que nossos cooperados sintam-se em casa e usufruam do nosso atendimento diferenciado e humanizado, mais caloroso e mais próximo das pessoas. Nossa nova sede representa a força do cooperativismo e o crescimento sustentável do Cicobi União Central ao longo desses 34 anos. Sejam bem-vindos à Vivid Internet Fibra Ótica. A conexão com o mundo passa por aqui. Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade. Liberdade para troca de plano quando você desejar. Vivid, referência em velocidade, tecnologia e suporte. Até 300 megas para você e sua empresa. Vivid Internet Fibra Ótica, Caetanópolis e Paraupeba. 31 99904 1191 e 99509 4407. A Chocofestas tem os melhores produtos e preços para você. Venha conferir na loja mais completa da cidade, onde você encontra chocolates, coberturas, formas, embalagens e ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros nos cartões Visa e Mastercard. 2 lojas, uma na Rua Antônio Olinto, 633. Loja ampla, ventilada, espaçosa, confortável e com estacionamento na porta. E Rua Monsenhor Messias, no centro da cidade. Chocofestas, uma delícia de loja. Estamos de volta agora no segundo bloco com o nosso programa Gente de Expressão e trazendo em pauta para nós, gente, um assunto valioso, que é o dom da vida, o dom que Deus nos deu, e é muito bom viver e permitir que várias vidas vivam, né? Que os nossos embriões nasçam. Nós estamos para falar sobre isso e totalmente contra o aborto, porque nós temos junto com várias pessoas que estão aqui conosco, soluções abençoadas. E, mais uma vez, estamos aqui com o Diego, com o Bispo, com a nossa querida Cristiana e Roberta. E eu queria falar agora sobre a ADPF 442, Diego. Né? Eu achei interessante que na passeata que nós fizemos, né, organizada pelo Bispo e pelo Diego, e Chama de Deus, né, que o Ederson saiu daqui, mas deixou o seu recado no primeiro bloco,
foi distribuído esse panfletinho, que depois a gente pode fazer com que coloque também aqui no Instagram da TV Gerais, uma forma também de divulgar, tá? Então, aqui tem várias perguntas muito interessantes. Você, como bacharel em Direito, né, que pode responder para nós o que é a DPF 442. Então, a DPF 442, né, é a sigla, né, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Foi uma iniciativa do PSOL, diante do STF, alegando, né, que pedindo, né, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ou seja, até o 3º mês, em virtude, né, dessa gestação ferir os direitos reprodutivos da mulher, né, e apesar de tudo isso também, considerar que aquele feto não é um ser humano, né, uma pessoa digna de direitos, mas apenas um ser da raça humana, né? Então esse é o argumento do PSOL com relação à DPF 442. E por isso, né, o fundamento deles é que o artigo 124, 126 do Código Penal nosso não fere os direitos da mulher no que tange a sua saúde, e transferindo essa responsabilidade para o Estado, alegando que o aborto não é uma questão de integridade, né, ou não é uma questão de assassinato, né, de bebês inocentes no ventre de suas mães, mas uma questão de saúde pública. Por isso o Estado deveria resolver essa questão descriminalizando o aborto, ou seja, dando à mulher a excludente de licitude. O que isso quer dizer? O aborto continua sendo crime, mas não a pena. Ou seja, de certa forma invalida, né, todo o Código Penal, o artigo 5º da nossa Constituição, que diz acerca da dignidade e da inviolabilidade da vida humana, né? Então, no caso, né, seria um eufemismo, né, de todos esses artigos, para, de alguma forma, passar pano para uma agenda ideológica, né? Porque a gente sabe que o aborto ele é fruto, né, de uma pauta global de controle populacional, de tráfico de órgãos, né, e tudo mais, e não quer dizer nada sobre saúde da mulher, muito pelo contrário. O aborto é o mais nefasto, né, dos assassinatos, né, Dom Francisco? Tanto é que o Papa Francisco disse que o aborto é um nazismo de luvas brancas, né? Antigamente a gente, né, dizia, né, os grandes latifundiários, né, que queriam a escravidão, que os escravos estão na terra deles, eram propriedade deles e coisa deles, e por isso eles podiam fazer qualquer coisa com eles, não é? Depois a gente passou com o nazismo, né? Da mesma forma Hitler dizendo que os judeus não eram considerados pessoas, não eram dignas, né? E se estão na Alemanha, eles têm que submeter ao regime alemão, não importa o quê. E hoje a gente transfere essa mesma lógica do argumento para a questão do aborto. Se está na mulher, então é direito dela, não é um ser humano, não importa o que aconteça, ela pode fazer o que ela quiser, porque aquilo ali para eles não é uma vida humana, é só uma coisa, um aglomerado de células, enfim, é um objeto que não deve ser dignificado na sua integralidade. Então, basicamente, essa é a DPF 442. E Niki, hoje está, nós sabemos que tivemos primeiro uma votação, não é isso? Sobre? Chegou a votação. Não, então, a ex-ministra presidente do STF, Rosa Weber, essa pauta está desde 2016, que o pessoal impetrou, e ela chamou esse julgamento como último ato, né, da sua gestão enquanto presidente do STF, porém ela chamou de forma que até feriu o regimento do Supremo, né? Essa questão deveria ser feita, né, no plenário físico e não no plenário virtual, porém ela fez a si mesmo e já proferindo seu voto a favor do aborto, né, cedendo à pressão, né, de todo esse movimento feminista, de todo esse lobby abortista, né, favorecendo com que essa pauta fosse votada de forma até injusta no STF. E hoje, Diego, chega para nós, eu lembro que durante a passeata, foi como quando você, né, o Diego, gente, esteve à frente dessa passeata, né, com o microfone, com o carro ali, junto conosco, a público mesmo, e foi muito bom, foi um dia muito especial. E quando você narrou, e nós todos aqui estávamos na passeata, quando você narrou, eu falei até narrou, sabe por quê? Porque foi parecendo um gol quando você falou que tinha sido barrado, né, esse projeto pelo ministro Barroso. Sim, o que aconteceu... Barrado com Barroso, já pensou? Mas, enfim, só para descontrair, né, gente? O que foi um gol. Eu lembro que todo mundo ficou ali... todo mundo gritou, extasiado, né? como se fosse um gol, né? E todos que estavam ao nosso redor na passeata, como é que chama aquela rua ali principal? Tiradentes, né? Não, aquilo ali foi na Monsenhor Messias.
Foi na Monsenhor Messias. Isso, indo para a Praça Tiradentes. Exato. Quando você falou, todo mundo parou, né? Teve até um buzinaço ali na hora, como se fosse um gol mesmo. Sim. Mas fala dessa passeata e o sentimento de estar ali liderando a turma, enfim, e realmente ter conquistado, né? Foi uma conquista para nós aí, barrar, que a voz do povo é a voz de Deus. Sim. No caso, né, foi uma vitória importante, mas a guerra ainda continua. O que aconteceu foi que o presidente agora, que é o ministro Barroso, que já tem posicionamentos favoráveis, né, ao aborto, inclusive ele ajudou a redigir juridicamente essa peça do PSOL que está lá hoje. Ele, no seu primeiro ato, né, de governo, vendo essa manifestação popular e todo esse movimento que iria ser feito, ele recuou e tirou de pauta, por enquanto, essa questão do aborto, alegando que deve ser feito mais estudos, né, deve ser um tema a ser melhor debatido na sociedade, né. Diante também, óbvio, né, da iminência das ações, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, né, que fizeram movimentos ali para tentar frear esse ativismo do STF. Porque é ilegítimo também o STF legislar sobre esse tema, porque é um tema constitucionalmente que deveria estar ligado à Câmara dos Deputados federais, né, e ao Senado, né. Então, esse ativismo judicial já vem de longos anos, né, e não é bom, né, para nosso regime democrático que vivemos tais ações, porque descompensa, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, né. Com relação à caminhada, para mim foi um grande privilégio, né, eu sempre me coloco, né, como fiel servidor, né, como esse escravo mesmo de Nossa Senhora, de nosso Senhor Jesus Cristo, usando a minha vida, né, como essa oblação para que, para a maior glória de Deus, Cristo seja rei, a Nossa Senhora seja cada vez mais rainha, né, dos corações, né. E óbvio, nessa pauta pela vida é uma pauta de todas a principal, né. Se a gente não defender e banalizar a vida, que é o primeiro dos princípios, né, daqui a pouco a gente vai estar escolhendo quem deve viver e quem deve morrer. Né, que é o mesmo argumento também da eutanásia. Então, para mim foi um grande privilégio, né, ter essa responsabilidade, né, muitas vezes enxergam como um fardo, né, pessoas vão te julgar na internet e tudo mais, mas nós não podemos ter esse medo, afinal nós temos que ter esses atos proféticos na nossa vida, né, como cumpridores dessa justiça social por Cristo, né. Pois é, e foi uma graça, foi muito bom, foi maravilhoso, foi muito gostoso, tantas famílias ali reunidas, e foi uma bênção, muito bom e muito bem organizado, vocês estão de parabéns. E eu quero voltar aqui para essa dupla aqui, ó, do meu lado direito, porque enquanto a gente vai falando das leis, nós vamos falando dos assuntos da igreja também, nós também temos soluções, porque isso é importante, por isso o programa foi para o ar também. Não só falar assim, não aborte, mas isso é óbvio, que não abortar jamais. Mas muito mais do que isso, é ter recursos, né? Então, estamos aqui com a nossa assistente social, né, a Roberta, e vai falar como que é essa acolhida com as gestantes, essa acolhida também com os bebês bem recém-nascidos, né, os primeiros meses ali, como que é feito esse trabalho, né, fala para as pessoas como que é importante essa acolhida e tendo essa solução. Sim, enquanto servidora, né, da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, ela exerce um papel fundamental em relação a essa mulher, a esse bebê. Porque nós temos que pensar o seguinte, essa mulher, desde a concepção do feto, ela também tem que tratar a sua saúde, né? Além da sua saúde, né, da gestante, também do bebê que ela gera. Então, é extremamente importante que essa mulher exerça e que ela faça o pré-natal adequado. Porque se ela não realiza os exames, ela não faz o acompanhamento médico, né, e clínico, essa mulher pode ter complicações e complicações que podem, infelizmente, não ter um final feliz. Né? Então, a mulher tem que ter essa consciência de realizar um pré-natal adequado. E, posteriormente ao pré-natal, também existe a questão do puerpério, do acompanhamento dessa mulher no puerpério e da criança recém-nascida. Então, a Secretaria de Saúde realiza todos esses trabalhos para poder garantir esse direito, né, garantir a vida. E outra coisa bem legal que é realizado dentro das unidades de saúde é a questão do planejamento familiar. Por quê?
toda gestação, né, existe a lei do planejamento familiar e faz com que essa mulher tome consciência e que ela escolha ser mãe ou não. E se ela quiser ser mãe, que aconteça de forma planejada. Né? Tanto não, eu falo mulher, mas eu estou falando errado. Na verdade, o cidadão, tanto a mulher quanto o homem, porque o homem também tem o direito de querer ou não ser pai. Né? Então, quando nós falamos do planejamento familiar, é com que a mulher e o homem exerça esse direito de optar por querer ou não ter filhos, ou que seja no momento mais apropriado. E como que vocês duas, no caso, né, o Projeto Marianas com a assistente social, trabalham juntas aí nesse projeto que é tão importante de soluções para as mulheres? A Secretaria de Saúde tem um papel fundamental também, porque ela é a maior porta de entrada de acolhimento dessas mulheres que desejam realizar a entrega, né, do bebê. E aí, todos nós profissionais da Secretaria, que está ali trabalhando na área da saúde, temos que estar capacitados. Por quê? Se essa mulher chega na unidade de saúde, manifesta o seu desejo, se ela não é bem acolhida, ou se acontece qualquer prejulgamento, ela se sinta constrangida, ela não vai retornar. Então, a capacitação é fundamental e também a preparação, né, de profissionais especializados para acolher essa mulher. E aí, diante disso, nós vamos encaminhar para a Vara da Infância e Juventude, sempre, né, comunicando, acontecendo a referência e contra-referência, para poder essa mulher receber todo o suporte necessário. Dentro da saúde, de todo o suporte, né, médico, psicológico, ou até mesmo acolhimento social. Então, dentro dos serviços ofertados. E eu queria só acrescentar que vale muito dizer que essa acolhida é tão fundamental que faz com que ela, no decorrer da gestação, ela possa verificar ou repensar sobre a sua situação e a sua condição e depois do parto optar em fazer a entrega ou permanecer com a criança. Então, nós já tivemos, né, de todos os casos atendidos, a maior parte dos casos, as mulheres desistiram de fazer a entrega porque elas encontraram no sistema condições que dessem a ela a possibilidade de permanecer com a criança. Né? Então, de repente, a falta de estrutura, e aí quando o Éder falava, né, da pessoa acolher, nós tivemos um caso muito interessante que a moça era jovem e ela estava com medo de falar com os pais, né, de magoar os pais, de decepcioná-los. Então, ela queria manter a gestação toda em sigilo para não causar, né, essa decepção para os pais. Mas ela, na verdade, ela não queria entregar, era mais a questão do familiar lá com os pais. E aí, a partir do momento que ela foi devidamente acolhida, ela foi ouvida, que ela manifestou isso, a psicóloga percebeu isso e falou, olha, você gostaria que nós conversássemos juntamente com você e os seus pais? Era o que ela precisava ouvir. Né? Então, esse caso, feeling, né? Esse caso, um profissional capacitado percebe, né? Então a profissional se colocou à disposição e a família foi até lá e ela contou com esse apoio profissional e aí a família acolheu e ela desistiu de entregar. Então, quando a rede se organiza, não é? Então aqui nós temos, que faz parte da rede, o Ministério Público, Defensoria Pública, a Vara da Infância e Juventude, o município de Sete Lagoas, através das Secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação, né, o Conselho Tutelar, a Instituição de Acolhimento, o Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Então, a gente tentando capacitar os profissionais de todos esses setores, todos esses órgãos, a gente permite que a mulher seja devidamente acolhida, encaminhada para os órgãos que ela precisa de atendimento, até que quando chega o parto, ela vai ter a sua decisão. Não é? E aí, outra curiosidade é que quando ela chega na saúde, né, e aí vê um cartaz, como vários casos, né, Roberta? Sim. A maioria dos casos que chegaram até o fórum até hoje foi através do ESF, né, que é a Estratégia Saúde da Família, então a importância da saúde estar preparada. Quando ela chega lá e ela quer manter o sigilo e fala, olha, eu não quero nem fazer o acompanhamento no ESF no meu bairro, para as pessoas não saberem, então a rede consegue, né, conversar
e encaminhar essa mulher para uma outra unidade, para que ela possa manter o sigilo. Então, é esse cuidado que a gente tem com a gestante, né, para que possa respeitar a vontade dela e garantir à criança o direito à vida, à saúde, à convivência familiar. Então, todos os municípios que se organizam hoje é nesse sentido de proporcionar esse acolhimento humanizado, adequado, sem julgamento, sem preconceito, porque ele vai transformar o resultado, né? Ou ele vai fazer o resultado dar muito certo, ou ele pode fazer essa mulher desaparecer, e aí estamos condenando duas vidas, sim, não é? E ter essa visão, né, é fundamental. E esse trabalho que vocês fazem é realmente assim, de tirar o chapéu, e é um trabalho grande. Daqui a pouquinho eu quero falar com vocês sobre a questão dos abrigos, né, da adoção, quando a mulher opta por adotar crianças menores, bebezinhos, ou aquela que já se abre a adoção tardia, né, que é o termo que se usa, que é uma outra pergunta que a gente quer falar para vocês e quer voltar aqui com vocês, né? E voltando aqui com o bispo, com Dom Francisco, eu queria que o senhor falasse para nós como que foi essa semana, porque nós, esse nosso programa, gente, está sendo exibido exatamente na semana da nossa padroeira, né? E tudo é providência de Deus, porque nós não havíamos combinado que fosse dessa forma. E semana passada fizemos a passeata, tivemos o trido. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, como que foi tão válido, como que a nossa oração também ela move montanhas, e como que foi a sua liderança ali, né? Como tudo que aconteceu essa semana. E fechamos com chave de ouro. E vamos continuar lutando. Fala para nós. Sim, Jerusa, foi uma semana, né, nós podemos dizer, com resultados, né, muito expressivos, dentro daquilo que esperávamos. Transcorreu muito bem a chamada Semana da Vida. Exatamente. Então, desde 2005, a CNBB, em sua Assembleia Geral, instituiu a Semana da Vida. Essa semana está relacionada com o Dia do Nascituro. O Dia do Nascituro é comemorado sempre em 8 de outubro. Então, sempre a primeira semana de outubro, antecedendo o dia 8 de outubro, temos, né, a Semana da Vida. A CNBB tem a Comissão Vida e Família, ela é a proponente para que em todas as dioceses no Brasil inteiro seja promovida, realizada a Semana da Vida. Nossa diocese esse ano teve um empenho muito especial, unindo forças, né, unindo a colaboração do Centro Nossa Senhora da Luz, do Instituto Chama de Deus. Então, tanto acompanhamos a programação proposta, que o tema esse ano foi adoção, amor com laços do coração. Esse aqui foi o tema da Semana da Vida. Cada dia veio um enfoque especial, mostrando o quanto é nobre esse gesto de adotar, quando a paternidade ela pode vir pelo viés da paternidade biológica, e a partir dali se constrói a paternidade amorosa, afetiva, ou um casal que não consegue pela via, né, da paternidade biológica chegar, né, a essa busca de ter um filho, então pode usar também o caminho da adoção. Foi dito ali, né, o direito de nascer, a entrega legal, depois o caminho de adoção. Então, a igreja incentiva muito que aquela família que quer ter um filho, não podendo tê-lo pela via biológica, que não deixe de tê-lo da mesma forma pela via da adoção. Então, criar esse laço do coração, fazer-se família para essa criança. Então, esta foi o correr da semana, trabalhando a adoção. E, ao mesmo tempo, curiosamente, numa proximidade muito grande, nós passamos do dia do nascituro, estamos falando da vida intrauterina, né, os 9 meses que esta vida está num processo de gestação no ventre da mãe, depois vem o momento do parto e, a partir daí, passamos a dizer a criança. E no dia 12, agora nesta quinta-feira, estaremos celebrando o Dia da Criança.
Então é um desenrolar muito bonito. Né? Você passa até o dia 8, cuidemos da vida enquanto ela está no ventre da mãe, desde a concepção até o momento do parto. Depois do dia 12, dia da criança. Cuidemos agora dessa criança que veio ao mundo, né? Ela precisa do cuidado, do amparo de uma família. Se faltar a família biológica, que vem uma família adotiva, e família adotiva não precisa ser só a família que não teve biologicamente filhos. Nós temos muitas famílias adotivas que têm filhos biológicos, amplia o amor, amplia o acolhimento e acolhe outra vida para oferecer àquela criança o direito a uma família, direito né, que essa criança tem. Então, olha que bonito, né? A vida na fecundação, o tempo, os 9 meses no ventre de uma mãe, o nascimento, uma criança, dia 12, que vamos tratar agora na próxima quinta-feira, dia da criança. O mesmo cuidado que devemos ter por esta vida que está no ventre da mãe, devemos ter com essa vida agora que se tornou uma criança. Verdade. Que precisa, da mesma forma, tem todas as suas fragilidades. Estamos falando de vidas com grande fragilidade. A criança no ventre da mãe, o feto, primeiro o embrião e depois o feto, é uma vida cheia de fragilidade. Esta é a que não consegue nem chorar, nem dizer, né, manifestar a sua dor, o seu sentimento no choro. Essa é a mais frágil de todas as vidas. Então, nós precisamos de nos desdobrar de cuidado com essa vida. E por isso que, né, a Constituição está o direito à vida inviolável. Né? O Estado é responsável em assegurar esse direito. Então, desde a concepção, o Estado é responsável em assegurar. Ali está a vida frágil, que não pode se defender, mas precisa de quem a defenda. O primeiro defensor dessa vida é a família, mas se a família falhar, o Estado não deve falhar. Verdade. O Estado deve... E a igreja se une à família e exige do Estado. Né? Nós somos responsáveis e queremos cuidar dessa vida. Da mesma forma que a criança está tomada de fragilidades. Ela precisa do cuidado da família, precisa do cuidado da igreja, precisa do cuidado do Estado, porque ela ainda não é capaz de se defender. Nós devemos ter o dever de consciência. Se ela tem direitos constitucionais, depois veio o direito da criança e do adolescente, o Estatuto. Sim. Esperamos que venha o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro é justamente para fechar essa lacuna. O que a ADPF vem, o pedido do partido político, é porque a Constituição não explicitou que a vida é inviolável desde a concepção. Então, usam-se dessas lacunas. Então, aqui cabe uma emenda de um projeto, não um projeto-lei, mas uma emenda de reforma da Constituição para revisitar o artigo 5º da Constituição e dizer a vida é inviolável desde a concepção. E não depois de 3 meses ou depois do parto. Sim. E aí por isso nós estamos unidos aqui, por essa causa, para defender o direito da criança, desde embrião. É isso, gente. O assunto é maravilhoso e nós queremos falar muito. Nós vamos dar mais um intervalinho, tomar uma aguinha e voltar, porque nós vamos para o último bloco e vamos fazer as nossas considerações finais e vamos dar mais esperança e vamos falar desse amor à vida, que é o que a gente está cada vez mais lutando por ela. Daqui a pouquinho a gente volta. Viva a nova fase da internet ligado à fibra ótica. Você sempre conectado 24 horas sem parar. Velocidade para você navegar. Velocidade para suporte técnico. A Navegador Internet tem atendimento inclusive aos sábados, domingos e feriados. Para contratar ou quando você precisar, conte com a Navegador. WhatsApp 0800 038 7035. navegadorinternet.com.br. A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras,
tuturubá, paraju, ipê, sucupira e outros. Temos eucalipto tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432, Centro. Parauapeba, 3714-1563. A Cicre Loja tem tudo o que você precisa. Os melhores produtos, muita variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para deixar sua casa mais bonita. O quarto dos seus sonhos, sala de estar, sala de jantar com requinte e bom gosto. Armários, fogões de várias marcas, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, bicicletas e tudo o que você procura em até 10 vezes sem juros no crediário ou cartão. E à vista tem desconto especial. Cicre Loja, sempre inovando para melhor lhe atender. Visite nossa página nas redes sociais, pelo Instagram e o WhatsApp 31 98642 1451. Cicre Loja, tudo para fazer você feliz. Avenida Dom Cirilo, 368. Drogaria São Geraldo. Quem conhece, confia. Farmácia Popular, medicamentos com os melhores preços. Perfumaria, produtos de qualidade, esmaltes e maquiagens, suplementos. Drogaria São Geraldo. Mantemos convênio com várias empresas. Compre também sem sair de casa. Teleentrega 3714-1107, 3714-2249. Praça Manuel Antônio da Silva, 68 Centro. Estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre o dom da vida. Hoje, exclusivamente, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é o Dia das Crianças. E, olha, gente, a gente gravou esse programa e não sabíamos que daria nesse dia, mas Deus sabe de todas as coisas. É uma graça estar fazendo nesse dia, comemorando dessa forma, se podemos dizer assim, né? É uma homenagem aí a todas as crianças, a todas as gestantes, a todas as famílias. E nós paramos falando aqui que nós íamos falar sobre adoção, mas nós vamos fazer um programa exclusivo sobre adoção, que aí tem mais tempo para falar, tem outros profissionais também envolvidos para nos ajudar nessa fala, e aí nós vamos falar do resultado de como vocês devem procurar o Projeto Mariana ou indicar esse projeto, né, esse movimento, para que as pessoas sejam cada vez mais amparadas. Mas antes, eu queria também falar aqui com o Diego, né, da importância do leigo na igreja, porque a gente vê o movimento da igreja, inclusive nesse dia, foi um movimento também com os pastores evangélicos, né, com várias pessoas que estavam ali junto conosco. Mas nós, leigos, temos uma função importante. O bispo tem a sua função maravilhosa, importante, mas ele precisa do povo de Deus junto com ele, os sacerdotes também, enfim. E qual que é a nossa função, a nossa missão? Eu queria deixar essa fala para o meu professor querido, né, o Diego, para falar sobre isso. E como que é importante o cidadão realmente conhecer, saber sobre isso e levantar realmente essa bandeira e se posicionar. Propriamente os leigos, Dom Francisco, pode ficar à vontade para me corrigir, a função dos leigos dentro da igreja é justamente avançar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo naquilo que o munus sacerdotal não é de ofício realizá-lo. Em outras palavras, o que significa? O leigo tem que se ocupar da política, da economia, do direito, da sociologia, da pauta ecológica, enfim. Ele tem que estar nestes espaços concretizando a ação redentora do Cristo, que quando a gente sai da missa tem, né, o padre fala, ide em paz que o Senhor vos acompanhe, né, o latim é ite missa est, ou seja, vão para a missão, ou seja, essa é a função do leigo. É o envio, né? Isso, é o envio dessa mensagem profética encarnada em nossas vidas, né, porque nós tomamos o corpo de Cristo e ele de alguma forma encarna em nós, então nós devemos ser essa encarnação, ou seja, essa extensão dessa obra salvífica do Cristo também em outras áreas, né? Por isso que a doutrina social da igreja diz que a função do leigo no mundo é ser esse sal da terra e luz do mundo. Como?
fazendo com que o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais encarnado, cristalizado, instituído na sociedade, para que essa mensagem evangélica, né, se difunda em todos os ambientes, em todos os lares, e aí cada oportunidade seja uma porta de salvação, ou seja uma porta para que essa caridade cristã efetivamente, né, perfume aquele ambiente, ou seja, faça com que seja ali propício à mensagem evangélica. Porque a palavra leigo dá uma impressão que leigo é aquele que não está sabendo muito das coisas, não é? Sendo que é o contrário. Não é verdade, meninas? Não tem essa questão? Você acha assim, eu sou leiga no assunto, eu sou leiga nisso, parece que não sei sobre isso. Sim. É exatamente o contrário. Quer fazer alguma colocação? A igreja colocou a questão do leigo em contraposto aos ministros ordenados. Dá para dizer, o leigo é aquele que não recebeu da igreja os ministérios ordenados. Embora depois a palavra leigo seja muito usada nessa perspectiva, né, do pouco informado, do menos informado, do que não está inteirado de determinados assuntos, mas no caso da igreja não se diz isso. Ela apenas quis dizer que não é um ministro ordenado, é aquele que tem um sacerdócio comum, um sacerdócio batismal. Ele é chamado, o lugar do leigo é no século, é nas realidades do mundo, é para além do templo e da sacristia. É quando ele age segundo a sua fé, ele age alicerçado na palavra de Deus, na doutrina da igreja, leva o testemunho, a ação transformadora da graça e da palavra. Ele entra nos ambientes. O ministro ordenado está menos presente no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, nas repartições públicas. O leigo está em todos eles. Verdade. Na área da educação, da comunicação. Então, o ministro ordenado está menos presente nesses ambientes, o leigo está presente. Agora, dizendo aí de forma, né, queremos sim, nós, ministros ordenados, temos a missão somos animadores da missão da igreja. E precisamos muito diretamente de estar integrado a esse empenho dos leigos. Então, a nossa diocese quer avançar nesse sentido, valorizar a atuação dos leigos na vida da igreja. E com relação ao tema específico que foi dito aqui, o que nós podemos pedir do leigo? Eu gostei muito de ver falar aqui de redes, né? Rede a favor da vida, das duas vidas, da vida da mãe e da vida da criança que está no ventre, do nascituro. Então queremos ter serviços. Os leigos podem desenvolver serviços em nome da igreja. Um serviço nós queremos desenvolver com a cooperação, né, do Instituto Chama de Deus, do Centro Nossa Senhora da Luz, é o serviço de apoio à vida. Então, o serviço de acolhimento às crianças, casa de apoio, vai ser muito próximo aqui do Projeto Marianas. Então, ou talvez até um fazer juntos. Exatamente. Esse serviço. E queremos também fazer a comissão de bioética, pessoas preparadas nessa temática para fazer incidência política, porque tem muito discurso raso, né, que às vezes vem querendo gerar convencimento com distorções de valores e princípios. Então precisamos ter uma comissão de bioética bem alicerçada, com autoridade nesses temas, para dizer que nós não vamos ficar, né, inertes ali, quando os assuntos são apresentados de forma superficial e enganosa. É isso aí. E a igreja se levantar é como se uma luz se levantasse mesmo, né? A nossa voz não se cala diante de falácias, né? De colocações assim que parecendo assim que a gente não está, estamos à mercê das coisas, mas muito pelo contrário, nós estamos muito fortes, cada vez mais. Eu vi isso na passeata com seus sacerdotes ali, com seus filhos fiéis de Deus. Então isso é muito forte, isso é muito bom e pode contar conosco, né, para essa junção aí de coisas boas, né, essa promoção de coisas boas, porque a passeata foi exatamente para isso, e se for preciso nós fazemos mais passeata, né, Você gostou? O nosso tempo está pedindo passeatas. Eu entendo que essa passeata, pelo volume que ela teve, pela expressividade, acho que depois da pandemia, a pandemia gerou nas pessoas uma total paralisação em todas as manifestações. E dessa forma, muitos oportunistas estão agindo. Verdade. Já que a sociedade está distraída, está com medo, está contida, né, está alheia,
Então temos muito, olha quantos crimes ambientais estão sendo cometidos aí, porque a sociedade não se mobiliza, não reage. Quantos crimes contra a vida estão sendo praticados, né? Quantas questões aí deveriam ter uma reação da sociedade. A sociedade parece que está se sentindo impotente. Então eu penso que essa caminhada é um ponto de partida pós-pandemia, para dizer que tem muitos temas graves, sérios, importantes, que a população precisa se sentir responsáveis por eles. Sim, e sentir responsável não há uma forma melhor do que se unir, fazer uma manifestação, quando aqueles que têm autoridade e responsabilidade mais direta são os gestores públicos, é o judiciário, é o Ministério Público, né? Eles vão sentir que esses temas não podem ficar à deriva. Sim. Eles precisam ser levados a sério, ou senão a população vai se manifestar diante desses abusos. E que a voz do povo tem que ser ouvida, né? Isso que foi bonito demais. Eu fiquei muito feliz com aquela, emocionada, né? Eu fiquei me sentindo assim importante, estar marchando ali, é uma marcha a favor da família, né? A favor da vida, todo mundo junto. Isso é uma delícia, não tem, isso é bênção de Deus, né? Meninas, eu quero, né, já estamos chegando quase que no final do programa, mas a gente precisa falar desse movimento Mariana, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que já estão sabendo um pouco desse programa, que está sendo bem, cada vez mais divulgado, né? Fala para a gente mais uma vez qual que é a forma que nós possamos encontrar vocês. Elas podem encontrar vocês, quem nos ouve, né? Ouve, quem nos escuta, possa buscar vocês, os resultados, né? Quanto tempo ele existe, como que ele está ativa. E como foi também a sua experiência também, que eu vi você com a faixa ali, toda feliz, toda linda, defendendo e fazendo um discurso lindo logo depois. Eu falo que as minhas aulas de moral e cívica serviram muito. Eu sei verdade. O hino, assim, com cada Impecável. ponto. E estar ali, né, defendendo, exercendo um direito de cidadã, né? Ali é a cristiana, mãe, esposa, né, cristã, católica, que está ali exercendo o seu direito, né? Verdade. Agora, enquanto o programa Marianas, porque é independente de religião, independente de credo, independente de cor, né? A gente acolhe todas as mulheres. Infelizmente, a maioria delas nos procuram, são mulheres com uma grande situação de vulnerabilidade social, né? Alguns casos de miserabilidade mesmo, né? Nós tivemos um caso muito chocante de uma mãe que falava, olha, eu posso passar fome, mas eu não posso ver minha criança passar fome, né? Então, assim, essa entrega por amor, não é? Então, tem algumas coisas que precisam ser quebradas. O preconceito de achar que a mulher que está entregando, né, a criança para adoção, ela está cometendo crime. Não. Aborto, abandono, infanticídio, entrega para pessoas não cadastradas no Sistema Nacional de Adoção, a violência, o tráfico de órgãos, isso sim é crime. Né? A mulher, quando ela opta por fazer essa entrega, ela está, na verdade, gente, exercendo um gesto de amor. Com certeza. Né? A gente que lida com essas mulheres, né, não diretamente, porque a equipe psicossocial é que faz isso, mas a gente discute alguns casos, então a gente vê assim que faz isso pensando na criança, no melhor para a criança e não nela. E ela carrega a criança durante todo o seu período de gestação para entregar essa criança aos cuidados de outra família. Isso é muito bonito. Isso é muito nobre. Então, nobre. essa mulher, ela não pode ser apontada, ela não pode ser julgada, ela não pode ser condenada, porque ela está salvando a vida do filho dela, né? E com isso, claro, a própria vida também, não é? Então, do resultado que nós temos, a gente tem um resultado em dobro, porque cada um dos casos que foram atendidos foram respeitadas duas vidas, a da mãe e da criança. Um outro ponto que precisa ficar claro, né, e a gente vem pedindo muito, e que a adoção legal favorece, que as crianças que são entregues, elas vão para famílias que estão cadastradas no Sistema Nacional de Adoção. Essa criança não está indo para o sobrinho do filho do vizinho, sabe? Que a gente não tem segurança jurídica alguma, não sabe para onde que essa criança vai, ela fica sem registro, às vezes, durante um determinado tempo, porque a pessoa não vai chegar com ela lá, porque corre o risco de ter que retirar, não é? Então,
quando qualquer pessoa, né, e aí qualquer mãe ou qualquer genitor também, porque aí a vontade respeitada, quando o genitor é manifesto, né, dele também, quando a criança vai entregar a criança, faça pelas vias corretas. Faça através da vara da infância e da juventude, porque a gente vai acompanhar essa criança, sabe para onde ela está indo, né? As famílias que estão cadastradas no sistema, elas passam por avaliação, elas passam por uma preparação. A gente tem um grupo de apoio à adoção Família Coração aqui em Sete Lagoas, que vem preparando, dando cursos, dando palestras, para ajudar essas famílias a receberem seus filhos. Hoje eu costumo dizer que a adoção, né, as famílias formadas através da adoção estão, às vezes, mais preparadas do que as que são biológicas, porque, às vezes, passa ali a gestação, ela não se prepara, ela não faz curso, enquanto as famílias que estão cadastradas, elas esperam muito mais que 9 meses, né? Elas esperam anos, às vezes, para ter a criança, e durante esse período todo ela está se preparando, ela está se capacitando, ela está reunindo, né, para poder se preparar para ter uma maternidade, uma paternidade responsável. Então, assim, a gente respeita muito tanto a mulher que entrega quanto as famílias que recebem, não é? E aí, se alguma mulher, né, que está nos ouvindo, que, né, estiver vivendo esse momento de angústia e percebendo que ela não está em condições, que não quer essa criança, procura, né, o setor psicossocial. Aqui em Sete Lagoas fica lá na José Duarte de Paiva, dentro do fórum, mas em qualquer lugar, né, esse programa pode ser telefone, visto, né, pelo Brasil inteiro, pelas pelo redes YouTube. sociais. Então, independentemente do lugar onde essa mulher estiver, próximo a ela existe um fórum onde tem, ainda que seja assistente social, vinculada à vara da infância e da juventude, para atendê-la, onde ela pode manifestar a sua vontade, e aí lá ela vai ter essa acolhida e ser esclarecida dos seus direitos e tudo que vai acontecer. Olha, eu vejo um brilho nos seus olhos, que é assim, uma graça, é uma bênção, é uma luz, sabe? Porque ser ponte disso tudo, né, Roberta? É uma coisa maravilhosa, é extraordinário, é muito bom, né? Dar solução para uns problemas assim sérios, né? E que tantas coisas traumáticas, e você ter essa luz mesmo, né? Isso é muito bom. E aí você, por favor, Roberta, faça suas colocações também, considerações finais. Isso, complementando a fala da Cristiana, né, a mulher, além da vara da infância e juventude, ela pode procurar qualquer órgão de proteção, né, que esteja próximo da sua residência, ou que ela sinta confiança em manifestar o seu desejo. Outro objetivo principal também do programa é pensar que essa criança vai ter um tempo menor dentro do acolhimento. Então, reduzir aquele tempo dentro de uma instituição de acolhimento, fazer com que ela receba, né, ela vá para uma família que vai adotá-la com o menor tempo possível de acolhimento. E isso vai, com certeza, deixar menos traumas para essa criança. E ela vai para uma família muito mais rápido. Uhum. Essa questão da família, que só uma dúvida que eu estou tendo aqui também. Essa questão da família, o programa, ele abrange nacionalmente? Ou ele abrange na comarca? Me fala sobre isso, que eu acho isso importante, porque aqui, Araçaí, Cordesburgo, Caetanópolis, Sete Lagoas, são cidades próximas e que e também o nosso programa estende-se a esses lugares, né? Tantas pessoas nos vendo aqui e tudo mais, mas assim, como que é somente, você consegue... Qual que é a abrangência? Qual que é a abrangência disso? Então, a abrangência da lei é nacional, né? Então, ela vale para o Brasil inteiro. Quer dizer que uma pessoa lá de São Paulo pode adotar uma criança daqui? Tipo você está falando na questão de adoção, aí é outra questão. Já é outra questão. Tá? Uma coisa é a questão da entrega voluntária, direito nacional. Programa Marianas, local. Né? Ele é de Sete Lagoas. Quero saber isso. Só que acontece o seguinte, a rede, o que se torna local é o fato do município. Porque quando a gente considera Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Hospital Nossa Senhora das Graças, tem uma abrangência enorme. Imensa, né? Imensa. Enquanto o Judiciário, Ministério Público e Defensoria abrange 8 municípios da comarca, isso. né?
O Hospital Nossa Senhora das Graças, eu não sei... 35 municípios. Próximo de 35 Olha municípios. que maravilha, Então, meu a Deus. capacitação que a gente propicia enquanto Programa Marianas acaba atingindo todos esses municípios. Por quê? A equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças, quando percebe isso, quando fica sabendo, ela já aciona o município, o conselho tutelar daquele município, para que ele tome providências. Então, enquanto o programa, ele acaba atingindo, né, ele está espalhando as sementes para outros municípios. Mas enquanto a rede, quando a gente fala especificamente, é nossa aqui, por causa do município de Sete Lagoas. Então, a equipe de saúde, de assistência social, de educação que faz parte é do município de Sete Lagoas. Mas ele acaba se estendendo aos demais em razão da comarca, né, de ser sede de uma comarca de 8 municípios, e do Hospital Nossa Senhora das Graças, que tem toda essa abrangência. E o Hospital Nossa Senhora das Graças, a gente tem que, né, gente, abraçar esse hospital, porque acolhe mamães de todos os lados. Então, e que esse programa nosso aqui chegam logo até eles e vai passando para todo mundo, porque é uma coisa maravilhosa e que precisa que todo mundo escuta. Quem sabe vai chegar no nosso querido Papa. Você já imaginou que maravilha? O senhor manda para ele, Papa Francisco. Já imaginou, gente? Ai, que bênção. Diego, meu querido, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que você falasse também do importância do Centro Nossa Senhora da Luz, que também tem o pessoal da escuta, né? Tem atendimentos terapêuticos, psicológicos e oracionais. E a importância do Centro Nossa Senhora da Luz, eu como membro, viu, gente, me envaideço assim, com a vaidade positiva, abençoada, de ser parte do Centro Nossa Senhora da Luz há quase 8 anos, e vejo essa bandeira maravilhosa que nós carregamos, né? E você, como diretor, fala para nós, já colocando as suas considerações finais. Claro. Como a gente está falando da questão laical, né? Uma das funções do leigo é justamente preencher, né, essas lacunas sociais, econômicas, até mesmo espirituais que por vezes acontecem. E o centro está aí há mais de 10 anos tentando, né, de alguma forma contribuir, né, para todas essas coisas, né? Então o Centro Nossa Senhora da Luz, né, é um lugar, né, onde você pode ali, né, como a Jerusa falou, no caso, né, específico desse, todas as sextas-feiras, ter esse atendimento psicológico gratuito e esse atendimento também de escuta, de ajuda, né? É um testemunho pessoal, né? Nós temos inúmeros testemunhos no nosso canal que vocês podem ver de pessoas que adotaram crianças pela intercessão de Nossa Senhora da Luz. Pessoas que tiveram filhos, né, que estavam estéreis pela intercessão de Nossa Senhora da Luz, através ali, né, da sua devoção, né, da sua espiritualidade, que compõe de alguma forma também toda esse ser, né, ou seja, nós enquanto seres humanos, né, seres que tem alma, que tem entendimento, né, psíquicos, né, e tudo mais. E também ali nós temos, né, o nosso bazar, que nós fazemos doações de roupas. Inclusive, semana passada tivemos muitas doações que recebemos de roupas infantis. Temos um berço lá também que já vai ser encaminhado, né? Então, nós trabalhamos, né, com tudo isso, né, também. Além, óbvio, também, né, de toda essa questão filosófica, cultural, educacional, formativa, que nós trabalhamos com cursos, né, formações, né, e tudo mais. Temos também a parte voluntária do nosso ateliê, produzimos velas, produzimos hóstias, partículas, né, enfim, tem todo um ecossistema ali integrado que visa justamente ajudar, né, localmente, ajudar a igreja local no seu contributo para essa questão do reinato social do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Centro Nossa Senhora da Luz é essa cristalização dessa manifestação leiga, né, para que cada vez mais as pessoas possam, pela intenção de Nossa Senhora da Luz, conhecer e amar nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basicamente, essa é a nossa missão. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, prazer estar com vocês. Obrigada. E com o senhor agora também as suas considerações finais. Mas eu gostaria que ficasse para o final, você sabe por quê? Para o senhor dar a benção. Nós podemos perder essa benção aqui, não podemos, Alberto? Nunca. Então, Roberta, minha querida, faça as suas despedidas, suas considerações finais. Muito obrigado pelo seu sim de estar aqui, por ser essa luz onde Deus te colocou, né, como assistente social de Sete Lagoas, essa bênção de cidade. Muito obrigada. E que você possa crescer cada vez mais, sendo uma mulher de Deus. Obrigada. Eu quem agradeço, né, da oportunidade de contribuir hoje com, né, a preservação da vida com um tema tão importante
E estamos à disposição, tá? Tanto essas mulheres, crianças, que procurem os órgãos de proteção, que procurem a Secretaria de Saúde para poder tratar da saúde, tratar da vida, né? Então, agradecemos muito a oportunidade de colaborar e estar aqui hoje. Amém, minha querida. Muito obrigada. Deus abençoa. Também com você, querida doutora Cristiana, minha amiga querida. Eu coloco doutora também, que ela não gosta que chama de doutora, não, mas é toda doutorada nas coisas e é doutorada no amor de Deus, que é o mais importante. Aí sim, eu acho que é o único título de doutora que eu tenho é esse. Ai, ai. Mas é isso, né? Que prazer, que alegria, que simplicidade, que mulher linda, humilde e que é tão acolhedora e que é tão, né, tão serena e que mostra caminhos, né? E você possa fazer suas considerações finais. Bom, eu costumo dizer que eu agradeço muito a Deus pela missão que Ele nos confia, né? Pelo programa Marianas, são tantas pessoas, não é? Tantos lugares que a gente tem ido para poder semear. E agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando disso, porque 3 pilares são do programa, né? A difusão do direito, porque se não souberem que ele existe, ele não pode ser exercido, né? A capacitação dos profissionais para que possam fazer o mais importante, que é acolher adequadamente as mulheres. Sim. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui, nos dando a oportunidade de falar disso. Gracinha, tá bom? Deus abençoa, viu? Amém. Muito obrigada. Gente, então agora, finalizando, né, a minha fala, eu falo para essa câmera aqui, Alberto. Finalizando aqui, agradecendo a vocês de casa, né, por esse momento abençoado, esse momento único, né, que eu volto com o programa Gente de Expressão, porque eu falei, nossa, para falar do dom da vida eu preciso urgente abrir esse programa. Eu agradeço a TV Gerais, aos meus diretores, por abrir essa janela, para que essa informação chegue à sua casa, que vocês possam dar não ao aborto, sim à vida. E agradecer também em especial ao Padre Newton, que é um pai espiritual do Centro Nossa Senhora da Luz, que é o meu pai espiritual, que sempre está conosco. Um abraço grande, que esteve à frente desse movimento também, né? E deixo agora as considerações finais com o bispo, lembrando que brevemente o nosso programa vai voltar ao ar, na graça de Deus. Só não voltou ainda porque a gente está restaurando, reestruturando, tá bom? Na verdade, tá de volta aí com a gente nesses assuntos mais em pautas, mas com a graça de Deus dando uma sequência, e a gente vai falar melhor sobre isso. Dom Francisco, muito obrigado pela sua presença, por ter tirado da sua agenda um horário especial para estar conosco. Te parabenizar, que eu fiquei tão orgulhosa desse bispo abençoado ali na frente, com o povo de Deus, marchando, de peito aberto, colocando seu rosto, né? Eu falo, colocar a cara a tapa mesmo, né? E estar ali à frente, exercendo a cidadania, exercendo o seu papel como um pastoreiro grande que o senhor é. E eu quero ter uma entrevista exclusiva com o senhor. Tá bom. Fala para nós. Estarei à disposição em qualquer ocasião. São Paulo diz, anuncia oportuno e inoportunamente. Então, se as portas se abriram, se tornou oportuno, então estar aqui é responder, né, a nossa missão. E vou levar muito forte aqui a palavra rede, na pessoa da Roberta, na pessoa da Cristiana, aqui da Jerusa, do Diego. Então, são uma rede a favor da vida. Sim. A cultura da morte está aí. O Evangelho diz que os filhos das trevas são mais audazes nos seus intentos do que os filhos da luz. Então, se os filhos das trevas distraírem ou se acomodarem, se os filhos da luz se distraírem e se acomodarem, os filhos das trevas agem com mais liberdade. Então, vamos sim formar esta rede dos filhos da luz. Uma rede em favor da vida. Então, a TV Gerais hoje também se assomou a esta rede que promove e defende a vida. É por esta causa, é por esse anúncio que estamos aqui. A vida é dom de Deus, a vida é sagrada. Damos a ela todo o valor, desde a concepção até a morte natural. Não podemos violar esse direito. Somos chamados a defendê-lo de forma contundente, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. É por isso que nós estamos aqui falando da vida.
Amém. Então, por favor, nos dê a bênção, né? Você de casa, receba essas bênçãos de Dom Francisco, hoje que o programa foi ao ar exatamente hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, e Deus faz tudo para que realmente a sintonia dos anjos e arcanjos é tão forte para estar juntos com vocês exatamente nesse dia. O anjo saudou Maria dizendo: eis que conceberás e darás à luz um filho. Não importa qual seja o título de Nossa Senhora. Aqui estamos dizendo mais especificamente do título de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Mas é a mesma mãe de Deus, é a mesma mãe de Jesus, que representando todas as mulheres, representando toda a humanidade, recebeu o anúncio do anjo: eis que conceberás e darás à luz um filho. Então quero deixar essa mensagem, essa bênção em favor de todas as mulheres, de todos os homens também. Né? O dar a vida, o gerar uma vida, é uma responsabilidade conjunta de um homem e de uma mulher. Os dois devem igualmente se comprometerem e se responsabilizar por esse ato gerador da vida. Então, que Nossa Senhora Aparecida possa interceder para que essa bênção tenha muita fecundidade na consciência de cada um, para que entendam a sacralidade do corpo, da sexualidade e da vida. Bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu, povo de Deus. Valeu, TV Gerais.